Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Foi o segundo maior desastre já registrado no Brasil e com chance de se tornar o primeiro, considerado o número de vítimas, o sofrimento dos desabrigados, a comoção, as perdas materiais. A tromba d'água que desabou sobre os municípios de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis a partir da madrugada de 12 de janeiro provocou um inédito movimento de solidariedade de toda a população. Recém-empossada, a presidente Dilma Rousseff imediatamente deslocou-se para a região assolada e, com uma série de medidas, acionou os esquemas de assistência, reconstrução e prevenção. Tudo isso aconteceu há 7 semanas e, mesmo que as consequências hoje tenham praticamente desaparecido do noticiário, a cobertura foi tão intensa, as imagens tão fortes e a destruição tão grande que o episódio dificilmente será esquecido. A grande imprensa, sobretudo as redes de TV, trouxeram a tragédia para dentro das casas do Brasil inteiro. Esta é a sua função, para isso dispõe de fabulosos recursos financeiros, técnicos e humanos. Pouco se falou, porém, sobre o papel desempenhado pela mídia local da região serrana. Os pequenos jornais comunitários, as emissoras de rádio, as repetidoras de TV, os serviços de alto-falantes, os sites, os blogs. Pouco se falou sobre o cidadão repórter e o repórter cidadão que, com precários celulares, webcams e tocados pela intensa ligação com a sua terra e a sua gente, cumpriram o doloroso dever de relatar o que acontecia, sem abater-se. Esta é a nossa pauta de hoje. Ao contrário dos Estados Unidos, onde a pujança da grande imprensa resultou de uma sólida rede de veículos comunitários, no Brasil, a pequena imprensa é cada vez menor. O processo de concentração da mídia entre nós é avassalador, em todos os níveis, mais especialmente no nível inicial, onde a notícia significa sobrevivência. Na madrugada do dia 12 de janeiro, bilhões de metros cúbicos de água e lama desceram pelas encostas da região serrana do Rio de Janeiro, a uma velocidade de até 150 km por hora. A água arrastou os detritos das montanhas e pequenos riachos se transformaram em rios caudalosos, que levaram o que havia pela frente. O saldo é assustador. Quase 1.000 corpos já foram identificados e centenas de pessoas ainda continuam desaparecidas na segunda maior catástrofe natural da história do país. Apesar de atingir a mesma região, o estrago não foi semelhante nas montanhas da Serra Fluminense. Nova Friburgo foi o município mais castigado. O volume de chuva de apenas um dia foi quase o total esperado para um mês. Na cidade, o temporal fez encostas desmoronarem bem no centro e em pontos mais afastados que ficaram completamente isolados. A infraestrutura do município não foi proporcional ao tamanho da destruição. Até mesmo pela proximidade dos fatos, a mídia local foi a primeira a constatar a dimensão da tragédia. O primeiro desafio da equipe do SBT de Nova Friburgo foi chegar à redação, que fica no centro da cidade. A área ficou inacessível durante horas. Os repórteres se comunicavam por rádio e, no início, só foi possível fazer a cobertura a pé. Mesmo assim, as primeiras imagens que foram feitas sem o auxílio de helicópteros foram transmitidas por eles para todo o país. Só quando as estradas foram liberadas, a rede enviou reforços do Rio e de São Paulo. Antes da gente começar a cobrir efetivamente, a gente tem que se inteirar da situação, que foi o mais difícil, em função do caos de telefonia, da falta de energia e principalmente a falta de comunicação entre os vários distritos de Nova Friburgo. Depois nós tivemos, na realidade, quando as pessoas conseguiram começar a chegar nos seus locais de trabalho, ou até no seu comércio, para ter uma ideia do que tinha acontecido, né? Que a gente começou a tomar realidade
tomar ciência da realidade e perceber que ela é um pouco maior, um pouco mais trágica do que parecia a princípio, né? Nós somos uma TV local, né, do interior do estado, que não é nem um grande mercado como é o interior do estado de São Paulo, por exemplo. E a gente tem uma realidade, a gente vive com uma realidade basicamente pacata. Nós fomentamos a rede com algumas coisas eventuais, né, principalmente de Campos, de Macaé, onde tem a Petrobras, enfim. As nossas praças atendem a rede eventualmente com 1, 2 VTs por semana. E a gente passou de um dia para o outro a ter que praticamente preencher toda a grade de jornal da emissora. Então, no primeiro momento, nessa virada de noite, a gente teve que se desdobrar, trabalhar 20 horas por dia, se sacrificar em função de uma causa profissional, que foi excelente para todo mundo que trabalhou nisso, como experiência e como visibilidade, e, ao mesmo tempo, com muita dificuldade, porque todo mundo estava envolvido emocionalmente com a situação. Outra emissora local que participou da cobertura foi a TV Luau. O forte da programação, transmitida por canal a cabo e pela internet, é o entretenimento. Mas naqueles dias, a necessidade de levar informações à população falou mais alto. Com a proximidade do rio que transbordou, o estúdio da TV ficou alagado. Entramos aqui no estúdio e as águas já estavam tomando conta aqui dessa parte baixa do estúdio. A primeira preocupação nossa foi exatamente salvar aquilo que a gente podia salvar em termos de equipamentos nossos e alguma coisa de cinegrafia. Por volta de umas 6h30, nós já saímos daqui do estúdio e com uma câmera, com um cinegrafista, encontrando com as pessoas que moram aqui no bairro de Olaria, que não foi afetado diretamente a parte alta. E foi muito interessante porque as pessoas chegavam e queriam trabalhar e não conseguiam entender o que tinha acontecido com a cidade. Mas mesmo assim nós continuamos ainda já gravando algumas imagens para poder colocar, preparando os primeiros plantões. A informação é de que realmente o que havia acontecido com a cidade era algo muito sério, muito grande. Já percebia, já nas primeiras horas da manhã, um número grande de helicópteros sobrevoando, que não era normal. Por volta de 13 horas, a energia foi restabelecida e nosso telefone aqui começou a funcionar. Imediatamente, o Daniel pegou todos os equipamentos que nós tínhamos, levou para a parte de cima e lá nós improvisamos um espaço onde a Bruna e a Luzene começaram, então, a passar as primeiras informações daquilo que estava acontecendo. Eu moro no Vale dos Pinheiros, um bairro próximo daqui, quando eu escuto as pessoas saírem gritando, socorro, 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 quando eu observo uma barreira. E eu falei assim, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que noticiar isso. E meu marido preocupado com toda a situação. Eu falei assim, não, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Nós fomos por um caminho, nesse caminho não dava para passar, porque a rua se transformou num rio. Aí fomos no outro, o muro tinha caído, mas dava para passar o carro. E meu marido não tinha como ir para o trabalho, nem eu vir para cá. O que eu fiz? Eu falei assim, Peterson, me deixa aqui que eu vou para Luau. E aqui bem perto tem o rio, e o rio transbordou. Então, virou ali um local cheio de lama, com lama até o joelho. Foi onde eu encontrei a equipe, encontrei o Walter, a Luzene e o Daniel. E a partir dali começamos a fazer as matérias. E no primeiro momento, às 6 horas da manhã, quando eu saí, que eu pus os pés ali na rua, a lama veio até a altura das minhas canelas. Falei, poxa vida, não é brincadeira. E o que mais me marcou foi olhar para uma das ruas daqui de próximo e lá encontrar uma moradora que no dia anterior tinha saído de casa e que ao vir na casa buscar roupa para ir trabalhar, ela percebeu que a casa dela não existia mais, que aquele mundo dela, de certa forma, tinha se desfeito. Aí eu perguntei, você poderia me dar entrevista? Ela disse, nesse momento eu não consigo. Mesmo com todas as dificuldades, os repórteres muitas vezes foram os primeiros a sair e alcançar locais que necessitavam de ajuda urgente. A impressão era um cenário de guerra, parecia que nós estávamos num filme de ficção científica. Esse foi o primeiro lugar que eu e meus cinegrafistas nós conseguimos chegar, porque de terça para quarta-feira nós ficamos no centro da cidade também, pegamos toda essa chuva, eu não consegui voltar para casa, a gente sabia que alguma coisa tinha acontecido, vimos o rio transbordar, vimos tudo isso.
Chegamos para trabalhar aqui no centro, nosso escritório fica aqui no centro, e esse aqui foi o primeiro lugar, porque nós paramos para ver, porque falaram um prédio desabou aqui no centro. Isso aqui estava tudo interditado, isso aqui era tudo barranco, isso aqui estava virado. O carro do Corpo de Bombeiros estava aqui, todo retorcido. E esse foi o primeiro cenário que eu vi, que nós tivemos essa ideia de como caiu tudo, como o mundo acabou em vários lugares aqui. Teve uma mãe na porta do ML, da matéria que nós fizemos, que foi, tanto para mim quanto para o meu cinegrafista, o Rafael, ela chorando, o garoto, ela sabia que ele estava lá, e ela falando, mas ele só tem 6 anos, ele está sozinho lá dentro. Acaba com qualquer um, né? Assim, são relatos das pessoas nas ruas. Deixa eu tirar ele está todo sujinho de lama. Eu só queria tirar ele de lá. Tem como você não se emocionar ainda? Não tem como eu ainda não estar em estado de choque, eu ainda não estar emocionada por ter vivido isso junto com as pessoas. A gente carregou gente ferida no nosso carro, a pedido da Polícia Militar. Leva esse menino, ele está com um pezinho quebrado, há dias esperando por socorro. Pela primeira vez em 70 anos de história, o jornal A Voz da Serra, o mais antigo de Friburgo, ficou 6 dias sem circular. A redação e a gráfica não foram atingidas, mas as dificuldades de distribuição impediram que os 5.000 exemplares chegassem às bancas e aos assinantes. Além disso, a maioria dos 30 funcionários não conseguiu trabalhar nos primeiros dias. Nós tivemos só com nossos fotógrafos funcionando, correndo a cidade e tal, mas de uma forma muito empírica, porque não havia comunicação, eles não estavam, nenhum deles também com veículo. Então isso tudo, a cobertura nossa, só pôde vir a público e de certa forma com alguma precariedade, da terça-feira seguinte ao nosso problema. Primeiro dia assim da tragédia, a gente não teve praticamente informação nenhuma, né, de imprensa. No segundo dia, em alguns locais já tinham luz, a gente já conseguiu ver um jornal e até informações de outros bairros, né? Vários bares lá em Lumiar, eles conseguiram geradores e pegavam esse gerador e ligavam a TV, então todo mundo ia com lanterna para a rua e ficava vendo as reportagens lá. Na primeira reportagem que a gente viu, a gente ficou apavorado, porque assim, uma coisa é saber que estava totalmente ilhado e a gente não sabia notícias de nada aqui. No meio do caos, os problemas de comunicação e as informações desencontradas propiciavam a propagação de boatos. Foi instaurado realmente um período de pânico na cidade em função disso. E o mais engraçado, falando agora do aspecto jornalístico, é que a gente vendo as imagens da equipe que estava na rua, né, a princípio a equipe reporta aquilo que está vendo, para depois a gente devagarinho saber que aquilo foi um boato, e aí realmente passar a informação correta. Mas todo mundo se deixou levar pelo estado de pânico. No dia do boato, nós estávamos indo em direção onde a tal da represa teria arrebentado. Nós estávamos indo em direção ao Conselheiro Paulino, nessa estrada. No meio do caminho, começou a vir muita gente para falar: corre, sai daí, que a represa arrebentou, está vindo muita água, o que a gente faz? Vamos parar e vamos fazer isso. Vamos fazer esse boato, essas pessoas desesperadas, as pessoas chorando, desesperadas, andando pelas ruas. Todo mundo buzinando, do outro lado do rio tinha umas pessoas acima numa laje, mandando: sai daí, tá vindo água, o relato das pessoas. Então, vamos fazer o quê? Não, e eu fiz a matéria, e apareceu uma viatura do Corpo de Bombeiros indo também em direção à tal da represa que teria arrebentado. Falei, vamos seguir o Corpo de Bombeiros e vamos ver a versão oficial. Aqui em Friburgo não tem represa, né? Como que estourar uma represa? Então é difícil você acreditar nisso. E na hora do pânico, ninguém lembra disso. Os jornalistas locais tiveram vantagens na cobertura por conhecer bem as áreas atingidas. Mas, em compensação, a proximidade com as vítimas do temporal fez com que esses profissionais ficassem emocionalmente abalados. O que mais me marcou e o que eu mais comento hoje em dia era que todos os profissionais de informação
E não estou tomando... É claro que o contato que eu tenho maior é com a minha equipe, com o meu órgão de imprensa, né, que é o SBT. Mas toda a mídia, local principalmente, e mesmo as pessoas que vinham de fora, as equipes que vinham de fora, era separar a necessidade de informar corretamente, de levar a realidade, até para mobilizar governo a tomar medidas emergenciais, né, muito rígidas em função disso, com a parte emocional, com aquilo que você se deparava nas ruas. Eu chorei, minha repórter chorou, minha produtora chorou, meu cinegrafista chorou, as equipes que vinham de fora, os repórteres que vinham de fora choravam. A gente já sabe onde os lugares que são, então realmente a gente chega com mais informação, com mais conhecimento de causa, um pouco mais. E conhecendo as pessoas, a gente via uma pessoa que no dia seguinte estava de camiseta e chinelo tentando tirar a lama, é um empresário responsável diretamente por não sei quantos empregos, então você vai direto nele, você já conhece ele. Então você vai direto na entrevista, tem essa agilidade. Fora isso, tem a cumplicidade dessa que eu te falei, que as pessoas estão acostumadas com você na rua. Então as pessoas confiam no que você vai falar. Uma das imagens que ficou muito registrada na minha memória foi num dos abrigos eu olhar cerca de 300 pessoas acomodadas lá na Sociedade Esportiva Friburguense e tinha uma família, o marido, a esposa, 2 filhos deitados num colchonete e ele com um olhar perdido. Quando pergunta, para onde que eu vou? O que eu vou fazer agora? Em silêncio, em meio a todo aquele caos que tomou conta da cidade. Estou, de certa forma, tendo uma responsabilidade muito maior do que eu esperava ter como jornalista. Que, na verdade, talvez eu não imaginasse que eu tivesse tamanha responsabilidade e que o meu trabalho tivesse tamanha função social que eu tive naquele momento e que a gente vem fazendo até agora. Depois do intervalo, você vai ver como os jornalistas de Teresópolis e Petrópolis se desdobraram para cobrir a tragédia. E uma imagem de um cinegrafista local que correu o mundo. Nas cidades de Petrópolis e Teresópolis, a imprensa demorou a perceber as dimensões do temporal. É que a chuva não atingiu em cheio a região central dos 2 municípios. Em Teresópolis, a tromba d'água também foi devastadora. Parte da cidade, inclusive o centro, foi preservada. Em compensação, nos bairros atingidos, a destruição foi quase que total. As ruas ficaram bloqueadas e o acesso às áreas mais afetadas era praticamente impossível. Mesmo perto dos acontecimentos, a mídia local demorou a ter uma noção da extensão da catástrofe. Já saí com a minha câmera de fotografia a tiracolo, parei em alguns pontos que tinha uma laminha, uma sujeirinha, achando que eu estava abafando, tirando foto daquilo tudo, vou levar para o jornal, porque a chuva deu a maior sujeira. E quando eu cheguei na emissora, nós estávamos sem luz também, sem energia elétrica, tanto no estúdio quanto nos transmissores, e o colega que estava aqui já falou assim, olha, deu muito problema, muita gente morta, a cidade acabando. E foi aí que a gente começou a cair a ficha do que estava acontecendo. Mas a primeira visão é que sim, choveu muito e aqui as coisas aconteceram. E aos poucos os ouvintes, conforme foram participando, foram trazendo informações para a gente. Nós soubemos do que aconteceu no Campo Grande, foi um dos bairros mais atingidos, a maior tragédia, foi através de uma ouvinte que ligou e falou assim, olha, eu tenho uma pessoa em Campo Grande que acabou de me ligar e ela falou que Campo Grande acabou. Eu me lembro que eu estava ancorando naquele momento, eu arregalei assim, como assim acabou? A mesma impressão teve a equipe do Grupo Diário. A empresa que surgiu com o Jornal Diário de Teresópolis há 25 anos é hoje a única publicação que chega às bancas todos os dias. Há 2 anos, o grupo lançou uma emissora de TV a cabo, com programação local para as principais cidades serranas. Com o grande volume de água daquele dia, os jornalistas pressentiram que a situação se agravaria. A gente não tinha ideia realmente que a coisa tinha ganhado aquela proporção. Mas a gente sabia que alguma coisa ia acontecer, ou que alguma coisa estava acontecendo. Mas já nas primeiras horas da madrugada, a gente já começou a receber telefonema de pessoas nessas localidades que estavam em situações muito difíceis. Pessoas começaram a me ligar, dizendo que estavam vendo coisas absurdas, como o Distrito da Posse, por exemplo, que foi um dos mais atingidos. Tinha gente ligando, falando que estava vendo onda de 10 metros, 15 metros.
não estava entendendo o que estava acontecendo, me pedindo informação, sabendo se eu sabia de alguma coisa, e a gente começou já a unir uma coisa com a outra, e aí foram chegando informações de outros bairros. Quer dizer, nas primeiras horas a gente já estava mais ou menos pautado para onde iria, né? Evidentemente que quando chegamos aos locais vimos que a proporção era realmente assustadora e que aquilo ali ia realmente ganhar proporções inimagináveis. Centenas de moradores foram levados pela enxurrada que desceu das encostas. O quadro era assustador e ainda de madrugada, os repórteres começaram a trabalhar na cobertura da tragédia. Teria o acesso para a localidade. Comecei a registrar, né, todo aquele trabalho. E para a retirada de barreiras demorava mais ou menos 1, 2 horas, e aí abria-se um acesso, né, passavam-se as equipes de resgate, e daí a gente ia tendo ciência do que estava acontecendo. A informação de que tinha muitas pessoas mortas, acompanhando no interior ao longo da BR-116, né, o resgate do Corpo de Bombeiros, pessoas que ficaram ilhadas, né, às margens do Rio Preto, como é conhecido aqui, né, e as pessoas, né, inclusive um garoto, né, que a gente até tem as imagens dele. Esse menino, ele ficou, né, seguro em alguns troncos de árvores e tudo mais, e ele saiu com o vidro com o pé machucado, e o rio que triplicou de tamanho. Tem também um relato de uma mãe, né, que, né, no meio dessa enxurrada, no meio dessa enchente, ela conversou com a gente dizendo, né, que estava em casa, né, quando ela olhou, a água já estava dentro de casa, já estava, né, atingindo as suas pernas. Ela pegou crianças, né, vamos, né, pegar nossas coisas, vamos sair daqui. Já não deu tempo, a parede já foi levada, né, e nisso os filhos foram levados. E uma filha que completaria 2 dias depois dessa calamidade, dessa catástrofe, 15 anos, ela viu a filha sendo arrastada, né, e sem poder fazer nada, a criança gritando por socorro. Então, graças a Deus por ele ter me deixado aqui. Levou a minha filha, mas tudo bem. Ele sabe o que faz. Ele me deixou aqui para me acabar de criar os outros. Estou viva para contar a minha história. Para o repórter, com certeza é muito difícil, apesar de eu já ter visto muita coisa, né, ruim pelo meu trabalho de rua, né, a gente está em loco acompanhando alguns casos, mas algo igual ao que eu acompanhei, nunca. Nas primeiras horas eu fui para o bairro do Espanhol, que foi talvez o bairro que mais sofreu com deslizamentos. Muitas casas ficaram soterradas, nós tivemos muitas imagens de resgates nessa localidade, e eu tive a oportunidade de acompanhar, logo nas primeiras horas, às 6h30 da manhã, um trabalho de resgate de um jovem que tinha sido soterrado pela sua casa, uma localidade onde tinham 5 casas, tinha um amontoado de terra, e aí, durante a madrugada, identificaram que ele estaria ali com vida. E a gente chegou, eu e o cinegrafista, nós chegamos exatamente no momento em que retiravam uma laje de cima dele, ele com vida. Aquela imagem me marcou muito. Primeiro, porque a gente esperava ter realmente aquela pessoa saindo com vida. E quando essa pessoa saiu com vida, o que mais chocou a gente? Aí quando a gente tem essa dimensão da proximidade, né? Como eu disse, tudo isso aconteceu na nossa casa, no nosso território. E eu tive essa dimensão logo de imediato, porque quando essa pessoa saiu, né, o nome dele era Júnior, quando ele saiu, eu vi que eu conhecia. Todos os nossos repórteres, alguns infelizmente chegaram e viram os seus amigos já sem vida, famílias inteiras sem vida, né? E eu acho que a minha maior dificuldade foi essa nas primeiras horas. E além dessa questão de eu estar indo para a rua, porque foi necessário, a gente precisava mobilizar todas as pessoas da redação, como eu fui fazer reportagem na rua, eu precisava também estar de volta para fazer o jornal, para fazer a bancada. Então eu já trazia aquela carga de emoção e eu precisava, né, me afastar um pouco daquilo para poder passar as informações que foram necessárias, e foram muitas informações necessárias. Sem luz e sem telefone, a população recorreu ao velho radinho de pilha, na tentativa de saber o que estava acontecendo na cidade. E num estalo, eu falei, bom, será que eu tenho pilhas em casa? Porque eu tenho um 3 em 1 antiguinho, que de repente... E aí nós começamos a ouvir a Terê, a Rádio Terê. Às 3 da manhã acabou a luz, e aí perdemos toda a comunicação e tal, mas a gente sempre guarda aquele radinho de pilha,
para um caso de emergência, né, até mesmo no período de trabalho a gente sempre utiliza, né, por causa das informações que são passadas pela rádio. Eu liguei o radinho numa determinada rádio e eu vi que a chuva estava muito intensa, muito forte na região serrana, que Teresópolis já tinha registrado uma pessoa que teria morrido. Você não precisa de energia elétrica para ouvir rádio. Se você tiver o seu rádio a pilha, você vai ouvir rádio por um determinado número de horas, quanto a pilha durar. Então, isso também serviu de informação no momento da tragédia para muita gente que estava isolada. As torres de telefonia não estavam funcionando, não havia energia elétrica, não havia nada, mas o radinho estava ligado. Uma das funções mais importantes dos veículos locais foi a prestação de serviço, como a localização de pessoas desaparecidas e o contato com os familiares. Basicamente informando o que estava acontecendo na cidade e servindo de ponte para as pessoas que ligavam para cá. Tipo, eu sou do bairro tal, estou procurando a minha família, que é do Campo Grande, e ninguém me deu notícias até agora. E isso aconteceu muito. Em alguns casos a pessoa ligava. Olha, ligaram daí procurando a gente? Olha, está tudo bem aqui em casa, graças a Deus. E a gente dava essa notícia com alívio, né? A estrutura de uma rádio, de uma rádio pequena, podemos dizer assim, nos deixa longe dos helicópteros, nos deixa longe dos acessos aos bairros mais difíceis. E aí que entrou também essa parceria dos ouvintes. Porque muito do que nós noticiamos foi trazido pelos ouvintes. Há uma certa irresponsabilidade nisso? Exatamente pelo medo que nós temos dos boatos. Eu conheci pessoas, né, em buscas, né, de notícias de seus familiares, né, uma menina, uma moradora do Rio de Janeiro, que veio em busca de notícias de seus familiares, de seus pais, né, que moravam nessa localidade, mas no meio do caminho ela foi convencida pela equipe de resgate a retornar pelo perigo, né, perigo até que a gente estava correndo e querer fazer até a matéria, porque muitas barreiras na estrada, e tinha que passar por trilhos, momentos por dentro da mata, né, e encontrei também, já na localidade de Fazenda Alpina, né, uma mãe que queria notícia do seu filho, ela em Fazenda Alpina, e querendo notícia do seu filho na localidade do Cruzeiro, né, quilômetros de distância. E através da rádio, a gente conseguindo um sinal, nós conseguimos colocar lá ao vivo e ela dizer que estava bem. Né, depois ficamos sabendo que, né, o recado foi transmitido, foi passado e eles conseguiram depois fazer a comunicação. Isso aí foi muito bacana. Não só o Diário, mas todas as empresas que trabalharam na cobertura, dedicaram parte dessa cobertura a prestar realmente o serviço, a informar os postos de saúde que estavam funcionando, que tipo de doença poderia advir com a questão das chuvas, que tipo de cuidados as pessoas precisavam ter. Todas essas informações de cunho social mesmo, de prestação de serviço, nenhuma dessas informações foi aprofundada pelos grandes veículos de comunicação. Uma das imagens mais marcantes de toda a cobertura da catástrofe da região serrana foi feita por uma equipe da InterTV, afiliada da Rede Globo em Petrópolis. Tentando chegar a Teresópolis através do município de São José do Vale do Rio Preto, o repórter Bruno Micheli e o cinegrafista Rogério de Paula registraram o resgate de uma mulher que estava em cima de um terraço de uma casa prestes a ser derrubada pela força das águas. E a água começou a subir, a água chegou até o terraço onde ela estava, ela pegou uma mesa, sentou em cima da mesa, abraçou os cachorros que ela tinha. Eu imaginava que ela ia morrer. Não tinha como socorrer ela, ou só de helicóptero, o único jeito. Até que os moradores conseguiram uma corda e conseguiram jogar ali. E a gente gritando para ela, orientando ela, tadinha, lá. Ela pegou a corda, passou a corda por debaixo da perna direita, amarrou na cintura, pegou o cachorrinho que ela tinha deixado de lado, né, e pulou. Os meninos que estavam no prédio não viram que ela havia pulado. Né, ela ficou segurando a corda, e daí um olhou lá de baixo, olhou lá de cima para baixo, e viu que ela havia pulado, porque a gente começou a gritar, puxa, puxa, puxa. Aí que eles viram que ela tinha pulado, ele tinha acabado de amarrar a corda, a gente foi saber isso depois. E aí começou a puxar. Eu não acreditava que ia correr o mundo. Para mim era uma imagem normal, do meu trabalho, normal do dia a dia. Que fosse repercutir tanto assim, né? A gente não saiu preparado para saber o que estava acontecendo, né? Mas, de repente, quando a gente viu a imagem que a gente registrou, a gente sabia que a gente tinha registrado uma grande imagem. Porque você não vê isso todo dia. Né? Eu entrevistei um rapaz lá em São José do Vale do Rio Preto, né? E ele falou... A gente está acostumado a ver isso na televisão, ver isso em filme.
não na frente da gente. Em Petrópolis, quem estava no centro histórico não tinha noção dos estragos que a chuva provocava no município. A equipe do jornal Tribuna de Petrópolis, o mais tradicional da cidade, só foi mobilizada depois que uma repórter decidiu investigar o que estava de fato acontecendo. A gente não tinha uma ideia da proporção que isso teria, né? Eu até imaginei que fosse um alagamento como aconteceu em 2008. E aí eu comecei a entrar em contato com as fontes, né? Consegui contato com uma pessoa na região do Brejal que confirmou para mim que havia essas duas vítimas fatais. E a partir daí entrei em contato com a redação do jornal e a gente foi para lá. Só que chegando lá na Estrada do Gentil, a gente soube que ali também, que na verdade a tragédia maior estaria no Vale do Cuiabá. E aí começamos a gente no primeiro momento ouvia as pessoas falando que lá o Vale do Cuiabá acabou, mas a gente queria saber o que aconteceu lá. E aí nós fomos, começamos a ir, passamos pela localidade também conhecida como Buraco do Sapo, que fica ainda ali próximo à estrada Petrópolis-Teresópolis. E lá também já vimos que pelo menos umas 6 a 8 pessoas já estavam sendo retiradas e o quadro era de destruição, né, total. E indo para o Vale do Cuiabá, né, a gente levou umas 2 horas e meia para conseguir chegar por conta da dificuldade no acesso. E lá o quadro de destruição só aumentava. Teve uma imagem que me chocou muito, né, que foi quando a gente chegou, acho que na sexta-feira, um pouquinho antes do ponto final do Vale do Cuiabá, a gente chegou num trecho que tinha uma vila de casas, onde, segundo os moradores, ali tinham pelo menos umas 30 casas. E essas casas foram soterradas, ficaram só os telhadinhos para fora e as antenas parabólicas. Então, assim, essa é uma imagem que eu acho que eu nunca vou esquecer. Um mês depois da enxurrada que devastou o Vale do Cuiabá, o repórter Bruno Micheli, da InterTV, voltou a uma das localidades mais atingidas da região. E o que mais o impressionou foi o fato de que o panorama era quase o mesmo. Nós chegamos aqui no Vale do Cuiabá 2 dias depois do acontecido, né, e te garanto que a imagem, que o cenário não era muito diferente do que a gente tem hoje. Muito entulho ainda, muita coisa a ser removida, as marcas da tragédia, né, as marcas onde a água atingiu aqui, acima do telhado das casas. Quando eu cheguei aqui e vi o que tinha acontecido, a força arrasadora que a água teve aqui, né, isso me deixou muito impressionado. E aí eu comecei a ouvir relatos. Aqui no Buraco do Sapo, né, essa localidade que a gente está dentro do Vale do Cuiabá, eu vi a história de uma senhora de 65 anos, né, que numa dessas casas aqui, ela saiu pela báscula do banheiro. Eu conversando com ela, eu perguntei, mas como é que a senhora conseguiu? Ela, até hoje eu não sei. Eu só sei que se eu não saísse, eu iria morrer. São histórias que marcaram a vida destes moradores e que eles não querem que caiam no esquecimento. Subimos na banheira, depois da banheira subimos na banca da pia, aí continuava subindo com muita pressão, aí depois nós conseguimos mergulhar pela janela para sair no sótão do telhado. A imprensa tem chegado primeiro do que as autoridades públicas. É isso que a gente fica indignado, que eles falam que não tem acesso, como foi no início, agora tem acesso para todos. Jogando para a imprensa, todos estão vendo o problema que nós estamos passando. É diferente de você falar para uma pessoa, depois ela fala que você não falou nada, entendeu? Você não mostrou nada. Porque a imprensa divulgou que as pessoas estavam necessitadas e as coisas chegaram. E eu parabenizo os voluntários. Os voluntários foi 100%. Cara, eu fico até emocionado. Nós somos os principais fiscalizadores disso, né? Porque ao Ministério Público, aos órgãos competentes, sim, aos órgãos competentes. Porém, se isso não for veiculado, se isso não for divulgado, acaba caindo no esquecimento. No próximo bloco, você vai ver como foi a convivência entre a imprensa local e a grande estrutura do jornalismo de rede. E num mundo cada vez mais desenvolvido tecnologicamente,
moradores foram salvos do desastre com a ajuda de um meio de comunicação muito simples. A Prefeitura Municipal de Areal informa: alerta máximo. Assim que os grandes meios de comunicação perceberam o estrago causado pela chuva na Serra, invadiram os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Com uma infraestrutura bem menor, jornais, TVs e rádios locais tiveram que se virar para enfrentar a concorrência e também garantir o acesso à informação. Longe dos grandes centros urbanos, o dia a dia da imprensa do interior é bem diferente das metrópoles. Os jornais locais precisam atender às necessidades imediatas da população e notícias que poderiam parecer corriqueiras para os moradores dos grandes centros ganham espaço nas manchetes. Para nós vale mais uma manchete, por exemplo, do pipoqueiro aqui da esquina, que teve um problema, vamos dizer que ele não pode mais estacionar a carrocinha dele em tal lugar porque ele está incomodando o trânsito, ou porque ele está no ponto de ônibus. Isso para nós é mais importante do que, de repente, você botar uma manchete, que nem os jornais já estão falando dessa crise do Egito aqui. Eu, pelo menos, eu não conheço muito os egípcios, né? O que eu sei do Egito é que tem pirâmides, faraós e múmias, né? Enquanto o grande telejornal ele noticia a invasão do Morro dos Macacos, pegando um fato recente, para nós da mídia pequena mídia, podemos dizer assim, da rádio regional, da mídia regional, um acidente de trânsito, que não tenha vítimas, mas que influenciou um pouquinho no trânsito do centro da cidade, e já viram notícia. Uma das principais dificuldades dos meios de comunicação de cidades pequenas é a captação de verbas publicitárias. As grandes empresas simplesmente não anunciam nesses jornais e emissoras. Nós temos quase todos os grandes bancos brasileiros aqui em Petrópolis. Nós temos aí o Banco do Brasil, o Itaú, Caixa Econômica e outros, né? E para você arrancar um anúncio dele já é uma complicação. O grande desafio nosso é conseguir sobreviver, porque você não encontra aqui anunciantes numa cidade interior com capacidade suficiente de fazer investimento continuadamente em espaço publicitário. O grande pleito da imprensa do interior é conseguir uma participação na mídia governamental. E nós vemos imensas verbas destinadas à publicidade, digamos, do governo federal, que não chega a um mísero centavo ao interior. Outro fator complicador em cidades pequenas é a relação entre poder e imprensa, uma convivência nem sempre pacífica. Mas a mídia do interior sofre todos os tipos de pressões, imagináveis e inimagináveis. Muito difícil a jornal do interior, porque nós somos acessíveis, até por cima da cidade. Todo mundo nos conhece, todo mundo nos aborda, critica, reclama. Você, quando chega no Rio de Janeiro ou em São Paulo e você fala mal do deputado, ou do presidente, ou do governador, o que acontece? O dono do jornal, o redator, ele não está tão perto. Aqui não, infelizmente você vai no botequim da esquina e encontra todo mundo. Então tudo que você fala acaba indo para o lado pessoal. Se você faz uma crítica, por exemplo, do vereador tal, que lançou uma lei que para a gente é pífia, ele acha que é pessoal, que é um ataque a ele, então, porque ele me conhece. Uma semana depois do temporal, o jornal A Tribuna de Petrópolis publicou um editorial na primeira página criticando a grande imprensa. Para o jornal, a cobertura da mídia nacional sobre a cidade não foi correta e acabou prejudicando o turismo e o comércio locais, setores vitais para a recuperação da cidade. Há televisões que focavam muito que Petrópolis tinha acabado. O pessoal achava que Petrópolis tinha água dentro do Museu Imperial. E quando nada disso aconteceu, as pessoas trocam bastante o nome dos lugares. Então, por exemplo, o Vale do Cuiabá, ninguém sabe direito. A imprensa não diz, olha, o Vale do Cuiabá é aqui, Petrópolis está ali, está 16, 18, 30 quilômetros. Isso não existe, essa informação. Fica tudo muito truncado. Com pouco tempo para checar as notícias, a imprensa acabou divulgando boatos e alarmando a população. Um assalto à mão armada no centro de Teresópolis foi tratado como uma onda de saques na cidade. Grandes rádios, grandes TVs, sites na internet começaram a soltar essa notícia e a gente, não tem isso, não houve. Então,
Nosso cuidado não foi nem dar a notícia, nosso cuidado foi desmentir a notícia. Entre os equívocos da imprensa, um outro caso ficou famoso. O cachorro Caramelo comoveu o Brasil, mas a história foi uma grande fantasia. Tinha um cachorrinho do lado de uma desses túmulos, né? E por acaso o único que estava coberto, ou seja, o único que tinha alguém enterrado. Foi publicado em quase todos os sites de notícias do Brasil, sites de notícias internacionais, de que aquele cachorro estaria ali há 3 dias velando a sua antiga dona, que foi vítima no Caleme. Na verdade, existiu realmente um cachorro que estava velando, ou estava próximo de onde a sua família, né, de origem, tinha sido vitimada. Esse cachorro ficou perambulando pelo bairro do Caleme durante alguns dias. O cachorrinho que estava do lado do túmulo, lá no cemitério, é o cachorrinho do coveiro. Na ânsia do noticiar, na ânsia do imediatismo que o jornalismo pede, a pessoa lança simplesmente a notícia no ar sem ter aquela base, sem ter aquele fundamento. Nas coletivas a gente não conseguia nem fazer perguntas, porque na minha camisa não tinha uma grande logomarca. Você levantava a mão, fulano de tal, da TV tal, Beltrano do jornal tal. E a mídia local, ela se preocupou muito mesmo com a regionalidade da coisa. Ela se preocupou em fazer a ponte para que a água chegasse em determinada localidade que não tinha água. O espaço de uma TV nacional não pode ser dedicado como nós dedicamos, mas o espaço que foi dedicado, ele em nenhum momento se prestou a esse tipo de serviço. Existe, na realidade, um descrédito da grande imprensa, não digo da grande imprensa, eu digo da imprensa da grande cidade com os profissionais do interior. A gente poderia ter sido muito mais solicitado e muito mais tempo poderia ter sido otimizado se a gente usasse, por menor que fosse a nossa estrutura, para determinadas tarefas ou pautas ou marcações feitas pelas produções das capitais para as equipes deles que estavam aqui. O temporal que arrasou a região serrana também serviu para nos mostrar que as pessoas não dependem mais apenas da imprensa tradicional para se informar. Com as estradas bloqueadas e o colapso do sistema de telefonia, as mídias sociais foram uma boa alternativa. Eu recebi um telefonema da minha tia dizendo Friburgo acabou. E eu sem entender muito, e a ligação estava muito ruim também, estava instável, então a gente não tinha muito contato com a cidade. E através do rádio, eu consegui contato com meu irmão, primeiramente, e com outros amigos da cidade, e eu comecei a reportar as notícias pelo Twitter. Contar para as pessoas o que se passava, com aspas, com depoimento deles. Então, por exemplo, eu tinha 200 seguidores e rapidamente pulei para 1.300. Através da webcam, eu falava ao vivo com pessoas de todo lugar do mundo. E aí quem mandava pergunta para mim, aparecia para todos os seguidores dessa pessoa que mandava pergunta. Então foi uma cadeia. Teve um dia que eu fiquei com 1.200 pessoas assistindo ao vivo. O jornalista João Carlos Leal mora em São Pedro da Serra, cidade que também ficou sem luz e isolada de Friburgo. Ele se deslocou mais de 60 quilômetros até Casimiro de Abreu, onde usou uma lan house para divulgar informações e pedir ajuda através da internet. Só existia esse recurso, sair na base oral mesmo, passar a notícia, chegando na praça, conversando com as pessoas sobre o que eu já tinha apurado quando subia de Casimiro, e levar lá para Casimiro para transmitir pela internet as coisas que eu sabia daqui. Quanto mais distante você está do fato, mais elementos em torno dele você engloba como parte da área atingida. Aí, tipo assim, o carioca passou a ver a região serrana toda como um risco, um absurdo, né? E quem mora fora do país passou a ver o estado do Rio todo como uma área atingida. Eu vim porque assistindo através da televisão, pela manhã, eles começaram a mostrar um deslizamento que estava ali atrás. E não diziam de onde era. E de repente eles afastaram a câmera, eu reconheci a igreja. Foi uma solução simples e criativa que salvou a vida de muitos habitantes de Areal, a 100 quilômetros do Rio. Na manhã do dia 12 de janeiro, o prefeito foi informado de que as fortes chuvas que atingiam a região fariam o nível dos rios Preto e Piabanha subir e alagar a cidade. Em menos de meia hora,
Ele mobilizou um carro de som usado para percorrer a cidade e alertar os moradores. Não estava chovendo em Areal. Mesmo assim, a população ribeirinha levou a sério o aviso. Dos 12 mil habitantes, ninguém morreu. A Prefeitura Municipal de Areal informa: alerta máximo. Em virtude das chuvas, as cabeceiras dos rios Preto e Piabanha, solicitamos que os moradores às margens desses rios fiquem de alerta máximo. Que os dois rios, né, que estão aqui logo, né, nas nossas costas aqui, eles se encontram aqui exatamente nesse local. E o que vem de Petrópolis, que é o rio Piabanha, já estava bem cheio na manhã, né, naquela manhã, e com notícias de Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto, com relação ao Rio Preto, que também estava subindo muito. Então aí nós começamos a nos preocupar e começar a avisar as pessoas, né? Eu pedi que me liberassem, que é de praxe eu fazer isso, já que eu trabalho na rádio comunitária, né? Eu falei, então deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. O Juvenal disse, Magela, então coloca o carro na rua. Fui com um carro de som avisando as pessoas que os rios iam encher, né? Coloquei no volume máximo. Isso as pessoas começaram a dar aquele desespero, sair correndo. Pessoas deficientes físicos saíram da sua casa. Graças a Deus foi salvo muitas pessoas por essa atitude, esse trabalho em conjunto da prefeitura, do prefeito com o carro de som. Para o carro de som estar anunciando isso, poxa, não é qualquer coisa. Pô, aí não tem que duvidar, tem que ficar meio que alerta mesmo. Foi correto, né? Todo mundo bateu palma para ele. Foi fundamental aí a prefeitura, né, ter entrado aí com toda a coragem, né, sem medo de causar um pânico. Nós teríamos morrido todos, né, debaixo daquela aguaceira, porque foi muita água. A Prefeitura Municipal de Areal informa: alerta máximo. Em virtude das chuvas, as cabeceiras dos rios Preto e Piabanha, solicitamos que os moradores às margens destes rios fiquem de alerta máximo e se retirem para um lugar seguro, pois o leito estará subindo nos próximos minutos. Alerta máximo para os moradores às margens dos rios Preto e Piabanha. A tragédia da região serrana do Rio nos mostrou que o sistema midiático é essencialmente pluralista, holista. A sociedade precisa tanto da agilidade e da emoção dos pequenos veículos, capazes de antecipar e prevenir, como precisa das grandes empresas, capazes de repercutir e movimentar a esfera federal. Esta tragédia, se quisermos, pode nos levar a uma revalorização da brava pequena imprensa.